Bom dia, meninos, tudo bem? Bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa de hoje. Nós vamos trabalhar com a apostila 12, sintaxe 2, e nós ainda estamos dentro dos períodos, né? Compostos, orações coordenadas e subordinadas. É uma série bem extensa, eu já falei com vocês um pouco na aula passada, já pedi pesquisas, e agora a gente continua aí. Para a nossa leitura inicial, eu escolhi um poema da Cecília Meirelles que chama Ou Isto ou Aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe um anel, ou se põe um anel e não se calça a luva. Quem sabe nos ares não fica no chão. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro. Ou isto ou aquilo, e vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não conseguir entender ainda qual é melhor, se isto ou aquilo. Bem, pessoal, a gente vive o tempo inteiro dentro dessa questão isto ou aquilo, né? Nós temos que fazer opções a todo momento, igual vocês agora. Vocês têm a opção de estudar à distância e encarar esse momento de dificuldade, ou meramente não estudar. E aí as consequências das escolhas também, elas sempre virão. E existem coisas que é difícil de escolher, ou isto ou aquilo, porque são boas. Mas, na maioria das vezes, também se tem as diferenças do bom e do ruim. Vamos à aula de hoje. Eu sempre pego alguma coisa que tem a ver com a aula, né? Eu tento, nem sempre é possível, mas daqui a pouco vocês vão entender também. Para a nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar as orações coordenadas. Lembra que na aula passada eu falei sobre orações coordenadas e orações subordinadas? As orações coordenadas são aquelas que são independentes sintaticamente. Já as coordenadas, elas dependem uma da outra para exercer sentido. Então, fixa isso. Nós vamos trabalhar as orações que são independentes. Eu vou ter um período composto? Sim. Mas essas orações que compõem esse período são independentes. Elas podem ser sindéticas ou assindéticas. As assindéticas é quando eu não tenho uma conjunção juntando essas duas orações. Já as sindéticas, por consequência, eu vou ter uma conjunção que vai juntar essas duas orações. Eu pedi na semana passada uma pesquisa sobre conjunção. Vocês devem ter percebido que as conjunções, quando a gente pesquisa elas e vai entender, elas são separadas em conjunções coordenadas e conjunções subordinadas. Aí quando a gente estuda aquilo lá, a gente fica meio perdido, né? Porque às vezes a gente estuda a conjunção lá na parte de morfologia, lá no primeiro ano, e aí agora que você vai começar meio que falar, tá, agora eu tô entendendo por que uma é assim, outra tem outra função, né? Então elas vão se diferenciar aqui agora, tá? E aí, vamos entender essa questão dos assindéticas e das sindéticas. Tem uma frase no material de vocês, porque eu deixei todo o material para vocês, aí junto com essa videoaula no Classroom, para que vocês possam fazer a leitura do material na íntegra e assistir na videoaula e entendendo um pouco melhor. Então tem essa frase: o rapaz chegou tarde do trabalho, sentou-se e assistiu ao programa favorito. Vamos grifar primeiro os verbos. O rapaz chegou tarde do trabalho, sentou e assistiu ao seu programa favorito. A gente sabe que cada verbo compõe uma oração. Então vamos separar as orações agora. O rapaz chegou tarde do trabalho. Tem até uma vírgula aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem, tá? Sentou-se e assistiu ao seu programa favorito.
orações, a primeira aqui com a segunda, essas orações, elas se juntam sem preposição. Então, a gente vai falar que é uma oração coordenada assindética. Aqui é a mesma coisa, oração coordenada assindética. Aqui já vai mudar um pouquinho, porque olha quem que eu tenho aqui. Eu tenho um ezinho. Eu tenho uma conjunção que está juntando essas duas orações. Então, por consequência, esse último período, nessa última oração, é uma oração coordenada sim. Um acento aqui indevido, gente, pelo amor de Deus. Sindética. Deu para entender? Tá? Então, quando eu tenho uma conjunção juntando as minhas orações, eu vou ter uma oração sindética. Quando eu não tiver conjunção ligando as minhas orações, mas elas são coordenadas, a gente tem a sindética. Como que eu tenho 3 orações aqui dentro? Só para vocês entenderem. O rapaz chegou tarde do trabalho. Essa primeira tá entendível, né? A segunda seria como se o rapaz sentou-se. Essa seria a construção. E a última, o rapaz assistiu ao seu programa favorito. A gente não fala, o rapaz chegou tarde do trabalho, o rapaz sentou-se, o rapaz assistiu. E aí a gente junta tudo isso numa única oração, tira alguns elementos, né? Para que ela crie uma fluidez aí. Bem, pessoal, as orações coordenadas, elas podem ser classificadas como aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. São 5. E aí, volta a questão das conjunções. Lembra lá das conjunções que se separavam em coordenadas e subordinadas? Dentro do grupo das coordenadas, também a gente falava que as conjunções se separavam dentro dessas 5 classificações. Por quê? Elas serão as mais usadas. Pessoal, presta atenção. Uma coisa que pode ser que, mas eu vi lá na minha pesquisa que tal conjunção estava em tal lugar e depois eu vi ela sendo utilizada com outra finalidade. Pode acontecer. Isso vai acontecer muito, principalmente lá na subordinada, tá? Igual na subordinada, o que, por exemplo, ele pode exercer várias funções. Nas coordenadas não acontece tanto, mas pode acontecer. Vamos lá, por exemplo, aditivas. Qual que é a função da oração coordenada aditiva? Ela vai adicionar, ela vai dar a sensação de juntar mesmo, igual lá em matemática. Então, eu falo o seguinte, aqui eu coloquei o E como uma conjunção aditiva. Olha o exemplo. Sentou-se e assistiu. Ai, perdão, meninos. Sentou-se e assistiu. Então, aí, eu tenho uma função de juntar. Ela adicionou informação. Além dele sentar, ele assistiu. Vou dar um outro exemplo. João é um bom aluno e dedica-se muito nas aulas. As adversativas, elas vão dar ideia de oposição. E aí, um exemplo muito clássico é o mas. Iria à sua casa, mas choveu. A alternativa, ela vai dar ideia, igual lá na provinha de múltipla escolha, né, que muitos alunos falam assim, provinha de X, isso, ela te dá uma alternativa, você tem uma alternativa certa. Então, aqui, nas alternativas, ela vai te dar uma alternativa. Ou, aí eu coloquei aqui como ou e ou. Então, ou isto, ou aquilo. Isso é uma oração coordenada. As conclusivas vão dar ideia de conclusão, tá? Choveu muito ontem, por isso não fui à sua casa. Explicativa vai dar a ideia de explicação. Não fui à sua casa ontem porque choveu muito. Pronto. Então, essas eu coloquei aqui o e, o mas, o por isso e o porquê. Professora, são só essas 5? Não, existem várias. Nas pesquisas vocês devem ter visto. Coloquei essas porque eu acho que são as mais fáceis aí.
né? Para vocês meio que memorizarem as ideias. Aqui, presta atenção. Sabe aquela ideia do... Peraí. Aqui, mais versus o mas. Por isso que tem que tomar muito cuidado com essa história de mais e mas. O mais é aditivo, gente. Ela tem a ideia de soma. Já o mas é adversativa. Ela nos dá a ideia de oposição. Por isso que tem aluno às vezes que escreve lá mas, aí o professor fala assim, não, mas aqui era mais. Ou o aluno escreve mais e o professor fala que era mas. Então, atenção, cada um tem uma função. Mais, adição, mas, adversativa, certo? Bem, meninos, é isso a explicação da nossa aula de hoje. Todo o material tá aí para vocês lerem, para auxiliar na leitura. Eu acho que o que vai ter lá, do que eu falei aqui, é muito pouca diferença, né? O único problema é que lá está escrito, e por isso é bem detalhado, tem uma boa leitura para vocês. Mas é basicamente isso daqui. Vocês vão ter essa questão aqui das classificações com várias conjunções para vocês verem quantas poderão ser usadas em cada um, tá? E é isso. Qualquer dúvida é só me chamar, estou à disposição de vocês. Tchauzinho, até a próxima aula.